Salve, salve família, bem-vindos a mais um Acertando as Contas, que é uma parceria entre o Flow e o Banco Santander para a gente falar de educação, falar de dívida, falar de um monte de coisa. Vocês vão entender já devem estar entendendo também, porque esse é o terceiro episódio. Hoje eu vou conversar com o Matheus Tomoto, cara. Obrigado por vir aí, cara. Não, obrigado eu pelo convite, meu. Tu tem uma história muito sinistra e a educação tá intrínseca com a tua vida, né, cara? Então, mas pera, vamos falar disso já. Beleza. Esse cara que sabe muito do assunto que a gente vai tratar hoje aqui, que é, cara, eu não sei se você sabe aí, mas o Santander, ele é a empresa que mais investe em educação no mundo inteiro, cara. Chamou minha atenção isso, acho incrível. E, cara, além disso, esse ano, assim, a gente tá fazendo aqui esse Acertando as Contas juntos, para te ajudar a melhorar a tua relação com as dívidas, a melhorar a tua relação com a educação, a saber lidar melhor com aspectos da vida que eles simplesmente existem, né? Não dá para dizer, por exemplo, que dá para viver uma vida inteira sem você ter uma dívida. O macete aqui, o pulo do gato, tá em fazer isso de forma inteligente, fazer com consciência. E o Santander tá com algumas ações agora, inclusive tá lançando uma por semana, que tem por objetivo te ajudar a lidar com isso. E a dessa semana me pegou de verdade, porque ela é incrível, tem a ver com educação, que é uma parada que a gente fala bastante aqui. E, cara, o Santander tá oferecendo aí mais de 100 mil bolsas de estudo internacionais, cara. Então dá pra você... aquela parada que tu queria fazer, que nem o Matheus, por exemplo, de estudar fora aí, várias vezes, inclusive. Várias vezes. O Santander pode te ajudar nesse passo que pode, de fato, mudar a sua vida. Não estou falando da sua carreira, pode mudar a sua vida mesmo. Com a experiência que isso traz é incrível. E, pô, o Matheus está aqui, vai saber falar muito melhor sobre isso. Então, ó, se eu fosse você, dava uma olhada aqui no link que está aqui no comentário fixado ou no QR Code que vai estar passando aqui ao longo desse programa e vai lá dar uma olhada, cara, no site do Santander. Lá toda semana eles estão lançando uma ação nova para te ajudar. E essa é uma das mais incríveis. Eu nem sei quais são as outras, mas eu já acho que essa é uma das mais incríveis, tá? Então entra lá e já fica esperto no que tá acontecendo, até porque dá para você olhar no que passou também, outras coisas incríveis. E é isso, cara, fica esperto, tá? Cara, você começou, a tua primeira graduação já foi lá fora. Eu fiz metade da minha graduação lá fora. Eles chamam de sanduíche. Você começa no Brasil, faz uma parte lá fora e depois você volta pra terminar no Brasil. Tá. E aí, mas eu sei que você fez isso daí jovem pra cacete, né? Não, eu já tinha uns 23 anos. Isso é jovem pra cacete, pô. Depende da perspectiva. Tem gente que acha que só dá pra ir pra fora com 18 anos, né? Isso que você tá falando acho que a minha percepção de achar jovem pra cacete é porque eu só fui fazer faculdade com bem mais do que isso, tá? E, cara, o que mudou na tua vida de verdade? E antes disso, qual foi o gatilho pra você... Puta, quero estudar lá fora. E, cara, é que assim, é tantas perguntas que eu não conheço ninguém que fez esse tipo de coisa. E, pô, como é que surge essa oportunidade? Me conta um pouco dessa parte. Cara, eu vou ser muito sincero, assim, no meu caso, acho que foi por falta de opção, porque eu venho de uma família muito pobre, muito simples, eu trabalhava carpindo quintal com 14 anos, carpindo mato, com 16, 17 em mecânica, em chão de fábrica. E... Você é de onde? Sorocaba, Tá. uma horinha de São Paulo. E aí, quando eu consegui passar numa bolsa numa faculdade no Brasil, fiz 2, 3 anos, só que eu não aprendi nada, cara. Então foi muito ruim pra mim. Porque foi uma experiência que eu me dediquei, estudei, venho de escola pública, estudei sozinho em casa e tal. E eu não aprendi nada. E aí eu não conseguia entrar no mercado de trabalho, não conseguia trabalhar, não conseguia ganhar dinheiro. Aí minha mãe falou, filho, por que você não tenta sair do Brasil e fazer alguma coisa fora? E aí eu fui pesquisar como as bolsas de estudos funcionavam, me preparei ali e passei em uma de 100% e fui estudar fora de graça. E aí uma bolsa sanduíche, significa que você começa aqui e vai pra lá? Exatamente. Eu comecei aqui e fui pra lá. Só que quando eu tava lá, eu descobri outras bolsas. Daí eu fui aplicando para outras. Daí que eu fui para o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, depois fui para um programa da ONU, Harvard, Stanford, Oxford. Daí eu fui curtindo. E qual que foi o teu diferencial, cara? O que te levou, o que te abriu essas portas aí? Assim, da primeira vez tu foi procurar, não sei o que, tu deve ter feito uma prova, né? Eu fiz só a prova de inglês. Uma prova de inglês só, que eles chamam de TOEFL. Mas é uma prova que a galera acha que você precisa ser fluente e tal. É uma prova que se você parar 3 meses para estudar, você consegue ir adequado. Que é meio que hack de prova, sabe? Não é inglês de verdade, assim. Tanto que eu penei um pouco quando eu cheguei lá. É?
Pois é, né? Tu ainda chega lá, encontra uma cultura e uma língua completamente diferente, que são, sei lá, acho que a língua é a principal barreira, ainda mais se você tá num ambiente acadêmico. Como é que, Exatamente. assim, deve ter sido penoso, de fato, assim, os primeiros, sei lá, semanas. Pra mim foi bom, cara, porque... Mas tu não falava inglês, falava? Não, mas como eu venho de uma realidade muito ruim, cara, pra mim foi tipo um sonho virando realidade, sacou? Porque... Por exemplo, eu lembro da minha primeira semana no MIT. Cara, isso era 2014. Eu entrei na faculdade e já tinha robôs andando no campus da faculdade, cara. Tipo, que a galera vê ano? 2014. Então, o que a galera vê hoje já era realidade lá 10 anos atrás, sacou? 8 anos atrás. Então... Mas não era o robô Boston Dynamics, era um robô mais tranquilo, né? Era exatamente esse robô. Sério? O da Boston Dynamics. Que hoje dá pulo, que é o cachorrinho lá e tal. Não acredito, é de Pois arrepiar isso. Exatamente. Caralho. Aí a gente viu os alunos andando com humanoide no campus, assim, tipo, robô andando como se fosse uma pessoa. Então, diversos experimentos iam acontecendo, que os alunos faziam por causa que eles estavam em aula, tava chegando, mas eles já estavam em aula, que pra mim falou, caraca, eu acho que eu entrei num filme de ficção, sacou? Então eu não tive, eu sei que cada pessoa vai interpretar isso de uma maneira, cada pessoa na sua jornada internacional vai fazer de uma maneira, mas pra mim foi tipo muito novidade, eu não consegui nem pensar nos pontos negativos, eu só tava, como que eu faço pra me entrosar o mais rápido possível? E aí eu comecei, e aí foi, né, cara? E aí, mas aí como é que tu aprendeu inglês então? Foi porque tu precisava comprar pão e portanto precisava falar inglês. O inglês, no Brasil, eu aprendi... É que o Santander semana passada tava dando bolsa de inglês também. Então... É mesmo? E é uma bolsa boa, né, cara? Pior que... não quero fazer propaganda pros caras, mas é uma bolsa boa, cara. Vários alunos meus vão pras bolsas do Santander e a galera gosta. Legal. São bolsas bacanas. É que é uma história muito pessoal, assim. Eu e minha mãe, a gente tinha uma dinâmica. A gente... Quando eu tinha uns 14, 15 anos, a gente andava na rua do meu bairro. E eu e minha mãe, a gente olhava os lixos dos vizinhos procurando por livros ou coisas pra eu aprender, cara. E nessa época, eu não sei o que aconteceu comigo, eu tive a ideia de montar uma biblioteca em casa. E aí eu pegava esses livros do lixo e fui montando uma biblioteca. Aí quando chegou com uns 22, 23 anos, eu tive que aprender inglês. Não tinha dinheiro pra pagar curso nem nada. Fui pegar os livros que eu achei no lixo com 14, 15 anos e estudei pra aprender inglês, cara. Caralho, cara. Então, Maneiro. foi assim que eu aprendi o suficiente pra passar na prova, que é a teoria. Aí quando eu cheguei lá, daí no dia a dia eu fui aprendendo na prática, mas aí é só não ter vergonha, né, meu? Eu falava errado, aí, pô, aí você vai Quanto aprendendo. tempo durou essa primeira experiência? Então, vamos lá por etapas. Fui para os Estados Unidos em 2013, fiquei quase um ano na Purdue University, que foi a primeira universidade que eu fui com bolsa de 100%. Tá. Lá eu descobri outros processos seletivos e outras bolsas. Apliquei para uma que se chama Summer Job, que é um estágio de pesquisa no MIT. Fui para MIT, era para ficar 3 meses, a galera gostou de mim, estendeu para 1 ano. Aí depois de lá, voltei pro Brasil para abrir um projeto social de educação, que daí começou essa movimentação de querer ajudar outras pessoas. Aí eu fui selecionado para um programa da ONU. Depois disso, passei numa vaga em Harvard, fiquei 2 anos em Harvard. Depois disso, fui para Stanford, depois fui para Oxford. E aí chegou agora. Teu negócio é não ficar no Brasil, né? É porque mudou muito minha vida aí pra fora, cara. E eu aprendi e vi coisas que talvez demore 40 anos pra chegar aqui, sabe? Sim, e tá. Então, assim, quando você volta pro Brasil, aquela vez lá depois do MIT, não é? Você volta pro Brasil, ali tua vida já estava transformada? Eu tô falando no sentido de uma tranquilidade financeira e tal? Ainda não, que momento cara. você tava? Na época do MIT... eu estava finalizando a faculdade e eles me ofereceram uma bolsa de mestrado de 100% e eu recusei. Então você era um puta de um aluno, né? Eu nunca fui um aluno de tirar nota boa, mas eu sempre fui um aluno esforçado. Tá. Então, na pesquisa lá, eu era o primeiro a chegar e o último a sair do laboratório, porque eu nunca tinha tido uma oportunidade desse tipo, então eu me empenhava mesmo, né? Quando eu cheguei lá e vi esses robozinhos, vi um monte de coisa que acontecia, eu lembrei da minha trajetória no Brasil, porque a escola pública que eu vim, metade da escola não tinha chão, não tinha piso no chão, era chão de terra batida. Eu nunca tive professor de história, nunca tive professor de geografia, porque a minha escola era muito ruim. Então, nessa época surgiu uma ideia muito ingênua e inocente de mudar a educação do Brasil. Então, cara, essas são as melhores, hein? Então eu abandonei uma bolsa de 100% de mestrado no MIT, que hoje é a melhor universidade do mundo, para voltar para o Brasil para tentar mudar a educação. Só que daí deu muito ruim, porque é um projeto muito difícil e talvez até impossível, porque tem... tem vários empecilhos. Exatamente, aí, né? muitos que estão gigantescamente acima do que a gente Exato. pode controlar, cara. E aí eu
resolvi, depois de 2 anos tentando fazer isso, simplificar o problema. Pô, eu não consigo mudar a educação no Brasil, então vou pegar jovens que estão no Brasil e são fodas, mas de repente não estão ali estão conseguindo se desenvolver, porque faculdade no Brasil, 99%, não é bacana, ensina muito teoria, não ensina prática, tem toda uma questão ali. Ensino público é complexo. 90% dos jovens brasileiros, eles se formam no ensino médio e não sabem o básico de matemática. Tem várias situações, né? Então, pô, como que eu pego esses jovens do Brasil que são fodas, não se enquadram no modelo e eu faço eles se desenvolverem num outro país que de repente eles se desenvolveriam mais pela personalidade, o estilo de aprendizagem e tal. E foi aí que a gente foi por esse outro caminho. E como é que tu conseguia... Qual que é o método para facilitar isso? Para levar a galera para lá, cara? O que que faz de verdade? Eu acho que é muito de acordo com... É um mix de personalidade com objetivo de carreira. Porque Harvard catalogou que existem 10 tipos de inteligência. No Brasil, em todo o processo seletivo de empresa, de Enem, de vestibular, são usados apenas 2. Lógica, raciocínio lógico, né? E interpretação de texto, só 2 dos 10. E o cara que é bom em música, e o cara que é bom em esportes, e o cara que é bom empreendendo, e o cara que é bom comunicador, e o cara que é bom... Então tem diversas outras habilidades que não são catalogadas ou não são utilizadas no processo seletivo brasileiro, mas são... Não são nem consideradas, Não né? são nem consideradas. A sua história não é considerada para entrar numa faculdade. Nem talvez numa vaga de trabalho, se você vem de classe baixa ou de classe alta, se você passou mais dificuldade para chegar lá ou menos, se você é um cara mais, sabe, esforçado, isso não é considerado. É muito uma folha de papel com o seu currículo ou um vestibular. E em qualquer país desenvolvido do mundo, isso é considerado. Então, a gente pega, por exemplo, do lado do MIT tem uma universidade chamada Babson, que é a melhor universidade de empreendedorismo do mundo, que ela tem uma bolsa para quem tem 16 anos e demonstra qualquer capacidade empreendedora. Ou seja, se um menininho de 16 anos é bom de ter ideia de negócio, não precisa nem abrir negócio, ele já pode ter uma bolsa de estudos por lá. A gente pega universidades, Stanford, bolsa de estudos 100% para qualquer tipo de esporte olímpico. Ou ali do lado, bolsas para quem curte startup. Então a gente começa a ter bolsas de estudos baseadas em personalidade e habilidade. E aí cada pessoa vai ter que procurar uma bolsa de estudos que faz mais sentido para o tamanho da briga que você quer pegar. A maior bolsa de estudos que um aluno meu já passou foi uma bolsa de 13 milhões e 100 mil reais. Nossa. Ele ficou 2 anos se preparando e se preparou intensamente. Passou nessa universidade, a Babson. Mas tem bolsas de estudos de 40 mil. 100 mil reais, que você consegue conquistar às vezes com 3 meses de preparação para fazer um estágio fora, uma iniciação científica, um curso de inglês, né, um programa... Acho que o Santander tem um que eu gosto bastante, que é o Santander Top Espanha, que você vai para a Espanha para estudar espanhol, um intercâmbio de idiomas. Então, existem diversas oportunidades para cada nível do que você quer conquistar na sua carreira, sacou? Entendi. Você fala dos teus alunos, o que exatamente você ensina, então? O caminho das pedras para fazer esse percurso e você direciona os caras, eu acho que tu fica melhor aqui, tu fica melhor ali. O que você faz exatamente? Em 2014, a gente criou uma lista com 60 possibilidades de brasileiros irem para fora. Por que a gente criou isso, cara? Porque a gente percebeu que o cara que vem de uma favela, ele vai por um caminho totalmente diferente de um cara que, de repente, pode ter vindo de uma escola pública, mas com uma família estruturada, ou o outro que vem de uma escola privada, ou o outro que já começou a faculdade, o outro que tem 40 anos de idade e nem fez nada na vida ainda porque não teve esse acesso. Então a gente começou a catalogar caminhos, e como vem de inteligência artificial, a gente foi tentando criar um algoritmo de possibilidades. Estou indo muito complexo, né? Não, cara. Um algoritmo de possibilidades para que cada... Me chamou de burro, mané. Tu viu essa? Claro que não. Tô brincando. Então, é só para não dificultar o papo, né? Que eu me empolgo falando. Então a gente tentou criar um algoritmo que a gente compreendesse cada tipo de situação social de um brasileiro real, assim, que não tem dinheiro para ir para fora. Então, e aí tu conseguiu mapear e encaixa a galera dentro desses perfis. Exatamente. Quem tem 14 anos vem de zona rural e de escola pública vai por aqui. Quem tem 40 anos quer ir para fora com bolsa de estudos vai por aqui. Quem tem 30 anos, fez 5 faculdades, abandonou as 5, até hoje não sabe o que quer fazer da vida, vai por ali. E aí vai. Interessante, cara. E, pô, isso daí tem a ver com aquele lance que você falou, que, pô, mudar a educação no Brasil é difícil. Então, eu que tenho uma experiência lá fora, já manjo diversos caminhos, Exatamente. Já vi como funciona em várias faculdades diferentes e tal. Eu vou facilitar, porque dá pra facilitar, pra galera aí estudar lá fora, porque mudar aqui vai ser difícil. E tem faculdades muito boas, cara. E todas essas bolsas são oferecidas pelas melhores universidades do mundo. Então, quando a gente fala de uma universidade como Harvard, por exemplo, o que a galera pensa? Faculdade, mestrado e doutorado.
mas tem programas para você lá, cara. Para um cara que é dono de uma empresa, por exemplo, e você teria muita facilidade de passar, porque sua empresa é uma das maiores do setor no Brasil, né? Se não a maior. Então a gente começa a ver que existem oportunidades para cada tipo de perfil. Eu quero fazer só minha iniciação científica fora, tem bolsa de 100%. Só meu TCC, eu sou professor, quero dar aula fora. Então a gente começa a entrar em vários níveis de oportunidades. Quero ir para fora para morar. Então, estuda. Enquanto você está estudando, aplica para uma vaga de trabalho. Depois de 2 a 3 anos trabalhando em outro país, você consegue pedir visto de residência permanente. Estados Unidos eles chamam de green card, você pode ficar lá para sempre. Tô dando a dica aí já, galera. Pega aí. Então, é isso. Existem diversos caminhos, só que, infelizmente, eles não são tão acessíveis, né? É UDI o nome, não é? Universidade de Intercâmbio é o nome da nossa empresa. Ela existe desde 2017. Registrada desde 2017, que a gente trabalha na metodologia desde 2013, 14. Caramba, tá. E então você já deve ter uma galera que foi e voltou. A gente tem mais de 15 mil alunos que foram, nem todos voltaram. Tá, não, foram e concluíram o objetivo que é para ir para fora que se propuseram no começo, eles chegaram lá. Eu quero dizer, eu queria saber se tu tem contato com algum desses caras aí e me dizer, cara, você sabe como que se a vida desses caras mudou profundamente, o que aconteceu com eles? Eu tinha uma aluna que ela foi a minha aluna mais nova e foi da minha 2ª ou 3ª turma, quando eu ainda estava experimentando lá para 2015 e tal. Ela entrou com 12 anos de idade. Hoje, 12 anos de idade ela entrou. Ela era de uma zona rural, ela tinha que andar 4 horas para ir para a escola. E ela, tipo, plantava o que ela ia comer, sabe? Ela não tinha nenhum tipo de acesso, assim, zona rural mesmo e tal. Ela passou num programa de medicina em Stanford, com bolsa de 100%. Ela passou no programa de Harvard, MIT, Stanford, nas melhores universidades do mundo, cara. Cara, inacreditável. E ela foi passando em programas conforme ela foi envelhecendo. Então, tipo, ela passou numa bolsa de estudos de 100%. Agora eu não vou lembrar se é em Stanford ou Harvard, com 14 anos. Então, e hoje ela tá super bem de vida, né? Caraca, que maneiro. Pois é, algo que eu... Tem várias histórias assim que me inspiram, sabe? Isso que eu ia te perguntar, cara. Como é que é olhar esse tipo de coisa acontecer, você ser a mídia pela qual a coisa anda e como é que é o sentimento, cara? É de dever cumprido, eu imagino. Hoje eu tenho um ritual, cara, porque todo dia... Hoje a gente tem alunos que passam todos os dias nas universidades fora, porque a gente chegou Tem muito aluno, então todo dia tem um aceite. O que é muito aluno? A gente tem mais de 100 mil alunos. Porra, é aluno pra cacete mesmo. Mais de 100 mil alunos. E então todo dia eu tenho pelo menos um aluno que está recebendo uma carta de aceite. Foi aprovado numa bolsa, foi aprovado no estágio, foi aprovado em algum lugar do mundo. Então o meu ritual hoje é acordar, aí se eu tô triste, desanimado ou se eu tô feliz, eu vou lá só para entrar para ver a galera passando e aí já era, cara. Meu dia... é incrível depois disso. Porque mesmo eu tendo uma escola, um preparatório, não é todo mundo que tem condição de entrar. Porque eu quero trabalhar com o brasileiro real. Então, até hoje, cara, eu faço voluntariamente, ensino a galera gratuitamente em todos Essa os lugares menina que eu de posso, 12 cara. anos aí, que hoje ela é uma pessoa super foda, super com sucesso e tal, como é que ela chegou em vocês, cara? Porque assim, ela não... Pelo que você me contou, ela não parece ter condições de pagar muita coisa. O nosso programa, na época mais barato, acho que era R$190 por mês. Então, também não era... Não é absurdo. Não é também absurdo. Mas eu lembro que ela conta essa história, que ela fez muito esforço para entrar, que foi difícil convencer a família, que ela mesma teve que vender algumas coisinhas ali para entrar no programa na época. Mas se ela não fizesse o programa e ela acompanhasse só o meu gratuito, eu acho que ela conseguiria passar em muita coisa também. Pô, o gratuito tu faz nas tuas redes sociais? Todas as redes sociais. Tem blog, tem um monte de coisa. E eu gosto porque eu sinto que eu estou fazendo um bom trabalho pro Brasil e para esses jovens que às vezes não se enquadram no modelo brasileiro, sabe? Então, eu sempre vou continuar fazendo e quando eu desanimo eu vou ver as histórias dos alunos. Que é muito incrível mesmo. E, pô, cara, empreender com educação é sempre um desafio. Eu conheço uns outros caras também que foram por esse caminho e eu admiro todos eles, de verdade, de coração. E eu acho, cara, talvez um dos lugares mais difíceis de empreender e fazer acontecer, especialmente se tu tá mandando alguém pra fora, cara. Isso parece difícil pra cacete. Mas, porra, me conta como é que tu foi parar no lance da ONU aí que tu mencionou? Parece interessante, parece fodão. Na ONU foi quando... Lembra que eu falei que a gente começou vários experimentos antes de ter a universidade? Então, estava num desses experimentos sociais
E eu tentei trazer para o Brasil... Eu queria implementar o modelo de Harvard no Brasil. Tá. Olha a treta. Tá, então peraí. Descreva em poucas palavras, ou em quantas palavras você quiser, o modelo de Harvard. Um modelo em que qualquer brasileiro tivesse acesso à educação de qualidade e oportunidades de qualidade. Então, hoje, um brasileiro vai para o ensino médio e ele não aprende o que ele deveria aprender. Não é um ensino de qualidade. E mesmo se ele aprendesse, depois ele vai para o mercado de trabalho, o que ele aprendeu não necessariamente ele vai conseguir utilizar no mercado de trabalho, que a gente aprende sobre as briófitas, e talvez não sejam tão relevantes para todas as carreiras aprender sobre as briófitas, sabe? Então, e se cada pessoa aprendesse só o que ela precisasse aprender para ela ter sucesso? Só aquilo que tivesse, mesmo que não fosse algo teórico, matemática, física, química, fosse música, ou esportes, ou como se comunicar, ou como vender, ou como empreender, ou como cuidar das finanças. Então a gente tentou trazer essa mentalidade mais avançada, entre aspas, de ensino para o Brasil. E foi um projeto muito legal, cara, porque eu fui para a aldeia indígena, fiquei um mês numa aldeia indígena, cara, que não tinha energia elétrica. A gente tomava banho no rio e era um professor, mas olha só a precariedade, era um professor que dava aula de todas as matérias. Numa cabaninha que a gente sentava ali na madeira e tal, um professor dava aula de português, física, química, etc. Então, eu fui para lá para entender Brasil real, né? Eu passei por mais de 200 escolas públicas em um ano, conversando com a galera, tentando trazer esses conceitos e tal, tentando implementar esse projeto. Foi aí que eu percebi que era impossível, porque eu acho que, não sei a palavra certa, não sei se é lobby, interesse, etc., mas existe um grande desincentivo, vou usar essa palavra, para a educação no Brasil. Mas eu recebi uma condecoração da ONU, que foi quando eles me chamaram para representar o Brasil num congresso da ONU, junto com jovens de outros 100 países que estavam fazendo coisas interessantes no mundo. Aí fui para a ONU por causa desse projeto. Tu também é Forbes Under 30, né? Fui para Forbes depois, passei em alguns lugares legais. Tudo por causa desse lance da educação. Sempre por causa da educação. Sempre por causa da educação. Porra, maneiro, cara. Maneiro, diferente e muito foda. Porra, hoje a tua... Você tava falando, eu te perguntei de onde tu veio. Tu falou, cara, de onde tu veio, tipo, de onde você saiu de onde hoje pra chegar aqui? Aí tu falou, pô, de Sorocaba. Uhum. Mas aí você falou assim, cara, mas assim, geralmente eu tô no mundo. Eu cheguei no Brasil faz 2 dias. Olha, sério? Tá, tu tava onde? Tava nos Estados Unidos, em Orlando. Tava estudando ou tava de sacanagem? Eu tava a trabalho e a curtição. Tá, trabalho com a universidade. Porque uma das maneiras de a gente enviar muita gente para fora é através de convênios. Então, as universidades no exterior... Posso entrar num outro assunto? Por favor, pô. A gente está passando por um momento de mundo que é muito interessante, que são o aumento dos nenéns. Jovens que não querem nem estudar nem trabalhar. É verdade. Isso é algo que está chegando no Brasil agora, mas lembra que o Brasil é um país atrasado. Então, se está chegando aqui, está rolando no mundo há 10, 20, 30 anos. Hoje o Brasil é o segundo maior país com nenéns do mundo. Então, algo em torno de 30% dos jovens escolhem não estudar e nem trabalhar, ficar em casa coçando. E daí tem marmanjo de 30 anos que nunca trabalhou na vida, nunca fez nada, mamãe e papai cuida. Eu conheço né? uns neném. Etc. Eu conheço. Só que isso rola no mundo há mais de 10, 20, 30 anos. Então, diversos países estão com dificuldade de mão de obra, e aí a gente vê Canadá com um monte de incentivo para trazer brasileiro, Portugal, Inglaterra, diversos países ao redor do mundo estão prevendo um colapso populacional por causa de falta de pessoas na economia. Só que se essas pessoas não têm estudo, porque elas não querem estudar, elas também não vão conseguir entrar nas empresas, etc. As universidades, elas têm um papel para preparar essa galera, e as universidades estão com baixa de aplicantes no mundo inteiro. Então, os Estados Unidos, que recebia indiano, chinês, e os próprios norte-americanos, eles estão com baixa de pessoas. Então eu vou para essas universidades e falo, galera, vocês estão com pouca pessoa aí, né? Vamos oferecer uma bolsa para uns brasileiros fodas. O cara não tem nota boa, talvez o cara não tenha uma origem tão boa, mas ele é esforçado para um caramba e ele vai fazer diferença, ele vai carregar o nome da sua universidade por 10, 20, 30 anos. Vamos fazer uma bolsa para essa galera? Esse é o meu trabalho quando eu vou viajar. Aí eu vou fazer esses convênios para facilitar. E aí quando tu chega lá, tu é bem recebido, a galera... tá atenta ao que você está falando? No começo não, cara. Nos primeiros anos não foi, porque, cara, tem um preconceito de você ser latino, eles me chamam de latino, né? Um preconceito de ser latino, né? Exato. No conceito da galera é diferente, né? De vir de um outro país e tal. Mas quando a gente começa a ter os resultados que a gente tem, tem um aluno meu que hoje está trabalhando na NASA. Tem aluno meu em Harvard, tem aluno meu nas melhores universidades do mundo e nas melhores empresas. Então, é só mostrar hoje o portfólio que daí não tem como, daí dá certo. Mas no começo é sempre desafiador abrir as portas, né? Sim.
O primeiro deve ter sido um parto. O primeiro foi a própria Universidade de Harvard, né? Então, já começou grande também, né? E tanto que eles não toparam de início. E faz todo sentido, porque... Quem é você, vou apostar cara? num menininho que acabou de chegar aqui, né? Então demorou um tempo para construir um relacionamento lá com professores, departamentos. Hoje talvez seja a universidade que mais oferece bolsas para os meus alunos. Eu fui catalogar agora, acho que mais de 1.000 alunos meus já passaram na Universidade de Harvard, pelo menos em um programa. Interessante. E, pô, o que você estudou lá fora, assim, num apanhado? Quando eu estava na Purdue, eu estava estudando robótica e automação. Aí depois eu fui pro MIT, que daí eu trabalhei, aí já foi mais estágio, trabalho, né? Foi mais pesquisa, mais experiência mesmo, foi com inteligência artificial, drones e perdão, MIT não, foi inteligência artificial com submarinos. Nossa. E transferência de energia elétrica sem fio. Então, sabe quando você pega seu Apple e conecta e agora ele carrega automaticamente? A gente criou isso em 2013, 2014. Maneiríssimo. Pois é. Mas esse é o ponto... É que era uma pesquisa legal, essa virou realidade. Mas isso é algo que me incomodava. 10 anos por um negócio virar alguma coisa. Isso... tem gente que ama fazer isso. Eu, particularmente, não curtia. Aí depois, na época de Harvard, foi análises climáticas, mas eu já estava trabalhando mesmo. Em Stanford foi startups. Foi entender como que o processo de criar empresas, criar startups funcionava. E em Oxford eu voltei para tecnologia, foi Data Science. Entendi. E, pô, e tudo isso daí, paralelamente, estava rolando aqui o teu esquema aqui de mandar os outros para lá. E enquanto estava rolando aqui, eu estava experimentando se a minha metodologia funcionava, né? Porque antes de eu ensinar para as outras pessoas, tinha que testar. Ah, se todo mundo pensasse assim, hein, Mateusão? É verdade. Se todo mundo só ensinasse aquilo que viveu e que de fato sabe, né? É verdade. Seria incrível, seria um mundo muito melhor, né, cara? Muito melhor. Então, assim, as faculdades no Brasil, na tua opinião, que já passou por várias outras pelo mundo, elas são necessariamente fracas, cara? 99% sim. Cara, isso é um pouco entristecedor, se é que existe essa palavra. É bem depressivo, inclusive, porque imagina uma pessoa, não tô falando do rico, imagina uma pessoa comum, que vem de uma família simples, se esforça, papai e mamãe vai lá e se esforça para pagar R$1.000 de mensalidade numa faculdade, eu brinco que de Unisquina, que tem em qualquer lugar. Ele fica 5 anos pagando R$1.000 por mês e depois não consegue um emprego e vai ter que trabalhar num subemprego porque não aprendeu o que deveria ter aprendido, não teve experiência, não teve prática, as empresas vão pedir a experiência prática, essa pessoa vai ter investido 5 anos de tempo e de dinheiro e não vai conseguir utilizar aquilo talvez em nenhum momento da vida. Isso para mim é muito entristecedor, cara. E é uma coisa que acontece pra cacete. Talvez eu conheço várias em mais pessoas, de 90% das universidades, das faculdades. Eu conheço várias pessoas que passaram por todo o processo universitário e acabaram no subemprego mesmo, porque aí... Bom, você está me dando uma razão para isso. Eu pensava que a razão para isso acontecer era diferente, era uma razão econômica. Qual? Vamos lá, se a gente não tem uma economia pujante, a gente tem menos postos de trabalho, então essa galera acaba tendo que se virar de outra maneira, porque não tem um emprego. Talvez dependendo da região do Brasil isso aconteça. Então quando a gente pega o interior de um lugar extremo, talvez isso aconteça. Mas quando a gente pega grandes cidades, eu conheço talvez os maiores empresários do Brasil, talvez eu conheça vários deles. Todos eles estão contratando, cara. No Brasil. Só que por que eles estão... Eu conheço empresários que estão com vagas há mais de um ano, sem conseguir preencher. Então as empresas estão contratando, cara. Mas por que tem tanta gente desempregada que não consegue entrar nessas vagas? Para mim a palavra é uma só, falta de preparo específico para elas. Então o cara talvez até conheça sobre as briófitas, mas ele não conhece como fazer aquela empresa fazer a operação específica que ela precisa. Bom, basicamente você está dizendo que, e aí você me corrige se eu estou errado, porque assim, eu já procurei bastante emprego na minha vida e tem sempre aquele papo de, da experiência prévia e tudo mais. Você está dizendo que uma universidade ideal forneceria essa experiência também? A universidade ideal ela tem que ensinar a prática para o aluno, porque não adianta eu fazer engenharia mecânica e eu não sei trocar o pneu de um carro, eu não sei como que eu aperto um parafuso, sacou?
E talvez em mais de 90% das universidades brasileiras isso aconteça. Eu não posso me formar em psicologia e não saber como operar um consultório de psicologia. Talvez eu não saiba nem como tratar o meu assistente que me ajuda ali, né, como secretário, alguma coisa assim. Eu não posso ser... A medicina, eu acho que no Brasil é bem adequada, né? Porque o cara faz medicina, se ele se especializa, ele vai saber fazer uma cirurgia e salvar uma vida. Mas talvez em muitos setores da educação brasileira, o cara aprende uma teoria que não vem junto com a prática. E aí não supre necessidade do mercado. Nem a da própria dele, pessoa. até para empreender é difícil. Exatamente, ele não vai conseguir fazer nada. Né? Então a gente vê, se a gente pega um contrato de matrícula, caraca, eu estou fazendo um expose aqui gigante, mas quando a gente pega um contrato de matrícula de uma universidade, você vê que tudo foi preparado ali juridicamente para uma faculdade brasileira ser um negócio de meio. O que isso significa? Significa que eu vou te dar as matérias, vou te dar uma biblioteca, se você quiser estudar, você estuda, vou te dar professores, se você quiser perguntar, você pergunta, etc. Mas não um negócio de fim. Ou seja, ele não se compromete com a carreira do aluno, com o sucesso do aluno, com o salário do aluno, com a empregabilidade do aluno, nem nada relevante. Eu só vou te dar o acesso. Pô, mas se eu já tenho todo o acesso, será que não compensa eu procurar no Google? E daí começa um monte de discussão de pessoas que falam que não precisa mais estudar, não precisa mais fazer faculdade, etc. E aí eu discordo, porque eu acho que a maioria dos brasileiros não tem propensão natural a aprender as coisas de maneira sozinha, automática. Tipo, né, vai aprender uma integral, a programar um computador, sei lá, tem coisas que não dá para aprender. Então, só que como que a gente resolve isso? Vamos para as melhores universidades do mundo e aproveitar que elas estão dando bolsa de estudos para brasileiros. E tem o aspecto também que, por exemplo, uma faculdade como Harvard, ela gostaria que todos os alunos que estudaram em Harvard sejam incríveis. Aqui eu sinto que a gente não tem muita essa parada, né? Mas é porque eles não se importam com o fim, Eles né? não se importam com... Tem a ver com isso que você tá falando mesmo. E aí quando a gente pega, é só fazer conta. Você já faz uma conta aí em casa, você que tá nos assistindo agora. Pensa que você vai pagar 5 anos de uma mensalidade de R$1.000 para uma faculdade. Você já pensou quanto dinheiro isso dá? Imagina que essa faculdade tem 100 mil alunos. Multiplica por 100 esse valor. Então a gente percebe que muitas faculdades ou universidades no Brasil, na verdade, são grandes negócios. E que muitas pessoas vão ganhar muito dinheiro com isso. Principalmente quem é dono do negócio ou quem tem alguma relação ali de propriedade com essas instituições. Entendi. Não o aluno. E é isso que me frustra, porque quando a gente fala de educação, o principal beneficiado tinha que ser o estudante, né? Porque a gente tem que mudar. Imagina se... Eu me empolguei aqui, né? Mas imagina se no modelo brasileiro a gente medisse a educação pelo salário que o aluno vai receber depois de formado. Porque não faz sentido o cara ficar 5 anos numa faculdade e ganhar o mesmo que se ele não tivesse feito a faculdade. Ou a qualidade de vida, ou a empregabilidade, ou qualquer outra métrica, sabe? Mas não existe essa métrica, infelizmente. E lá fora, o jeito de lidar com tudo isso é completamente diferente. Porque a gente tem o que a gente chama de tríplice governamental, que é quando a gente junta governo, empresas e instituições de educação. Então isso funciona de uma maneira muito adequada em qualquer país desenvolvido. É uma das principais métricas para ver se um país é desenvolvido ou não. Então o governo dá subsídio, bolsas, etc., né? E até incentivos fiscais, né? Tributários. As empresas têm uma correlação com as universidades, então as empresas pedem pesquisa, as empresas contratam, as empresas andam muito junto com as universidades. E a gente começa a ver que existe essa interação, empresas, governos e universidades. No Brasil, parece que em qualquer país subdesenvolvido, eles jogam cada um para o seu lado. Então o governo, à parte, parece que está sempre fazendo gol contra sempre que pode, na maioria dos casos. Óbvio que tem pessoas boas, apesar de eu não conhecer nenhuma, mas talvez existam pessoas boas. Na educação, a gente vê que quem é muito... Hoje está mudando, mas quando a gente vê os pesquisadores, eles sempre jogam contra as empresas, contra o governo. Quando a gente vê as empresas, para que você vai estudar e tal? Então, meio que cada um joga para um lado individual, sendo que eles deveriam trabalhar juntos. Deviam ser integrados, né? E, pô, dá pra gente jogar aí, inclusive, os esportes, né, cara? Que lá, você tava falando aí de universidades que dão bolsa pra atletas e tal. Pô, isso era um sonho, cara, que eu tinha, que a gente tivesse aqui no Brasil uma parada mais... Pô, porque aí a gente pode... Cara, esse é o caminho pra gente ter pessoas melhores no sentido, assim, seres humanos mais completos. Era o caminho pra gente se tornar finalmente uma potência de verdade nos esportes, né? Porque o que não falta aqui... A gente é bom pra cacete apesar de tudo. Exatamente, né? Apesar de tudo. Isso é muito sinistro. E eu entendo quando você fala que tem uns brasileiros muito foda aqui que tem total condição de estudar lá fora.
Porque a gente tem mesmo uns caras muito foda aqui, com muita vontade. Exatamente. Eu acho que quando a gente aprende a sobreviver na selva que é o Brasil, a gente vive em qualquer lugar do mundo. Porque é uma comparação simples. Pega um jovem comum brasileiro de uma região talvez mais carente do Brasil e compara ele com um norte-americano comum. Cara, o norte-americano comum vai pro primeiro emprego com 22 anos de idade. Comeu bem no café da manhã, almoço e janta, não precisou ir para uma escola pública para... Eu precisava ir para a escola pública para comer, porque senão não ia ter refeição suficiente no dia. Teve acesso a uma educação, talvez não seja a melhor do mundo, mas adequada, aprendeu o básico, teve todos os professores. Cara, o que a gente sofre no Brasil faz que a gente seja muito mais forte mesmo, sabe, cara? E isso tem muito peso num processo internacional. Até porque, no processo internacional, para qualquer bolsa de estudos, eu brinco que tem 10 pilares, né? Metade dos pilares são de desenvolvimento pessoal. Foda. Sua história, o que as outras pessoas acham sobre você, que são as cartas de recomendação, o que você faz fora da sala de aula, então quais são os seus hobbies, tudo isso é considerado. Né? No processo brasileiro é só a teoria. Que maneiro. Pois é. Por isso que a gente tem muito mais chance, como brasileiro, de passar numa universidade fora, às vezes, do que até numa universidade no próprio Brasil. Interessantíssimo. Matheus, cara, muito obrigado por esse breve papo aqui. Fiquei muito interessado. De repente a gente marca um aí mais longo depois, se você estiver no Brasil, né? Porque tu fica nessa de ficar viajando pra lá e pra cá, pô. Pô, ficaria honrado, cara. Próximo destino é Japão e Austrália, mas... O que tu vai fazer lá? Faculdade também? Universidade? Eu tenho poucas parcerias na Ásia e na Oceania, então quero fortalecer as parcerias lá para mandar mais brasileiros. A maioria dos meus alunos vão para América do Norte e Europa. Continue o bom trabalho, cara. Eu fiquei impressionado. Legal, pô, continua obrigado, assim, cara. Foda mesmo, foda mesmo. E, pô, você aí, ó, que tá assistindo aí, quer saber... Bom, se você pode também dar uma olhada lá no site do Santander, que tá rolando aí mais de 100 mil bolsas de estudo internacionais, cara. Então é só você olhar aqui o link que tá no comentário fixado e no QR Code que passou aqui ao longo do programa aí, você vai parar lá no site, vai saber mais sobre isso e como participar também, tá bom? É isso. Matheus, mais uma vez, muito obrigado pela moral de vir aí. Porra, fala aí o teu Instagram e o da universidade e tudo mais. Obrigado, Igor. Pessoal, quem quiser me acompanhar, Matheus Tomoto com TH em todas as redes sociais, Instagram, YouTube, etc. E Universidade do Intercâmbio, só colocar no Google Universidade do Intercâmbio, já aparece o nosso blog, tem material diário lá para ajudar quem quer ir para fora. E a gente divulga muita bolsa para ajudar a galera a se informar nesse assunto aí. Maneiro demais. Valeu. Obrigado, cara. Valeu, todo mundo. E até a próxima. Tchau.